Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Graças a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O maior erro, de nós, da humanidade, é examinar os outros, ficar acusando, criticando, fazendo juízo, julgando. Isso é uma perda de tempo. E aqui é bem clara a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, como é que eu estou, em quem tenho crido, o que tenho feito, como tenho andado, como tenho pensado. Ele fala para voltar-se para si mesmo, para o seu interior. Cada pessoa vai dar conta de si mesmo. A salvação ela é individual, e de nada vai adiantar fazer juízo a respeito dos outros. Por isso que Jesus falou: com a medida que vocês medem, vocês são medidos. Quer dizer, a medida que nós usamos para os outros é a medida que nós usamos, que é usada para nós, contra nós. Então, aqui está a receita. Quer sair bem? Não critique. Uns criticam aos outros, vê como anda, olha para os outros, vê como está vestindo, olha para pastores, o que eles têm feito, a obra que eles têm feito, o trabalho que eles têm feito, e fica numa posição de só julgamento, enquanto nós devemos ter uma vida interior voltada para Deus, examinando nós a nós mesmos. E para isso nós temos o espelho da perfeição, que é Jesus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver. Ela é o manual da vida. E devemos então olhar sempre para a palavra e sempre estar disposto a ser corrigido por Deus, porque Deus é o Deus que nos corrige. Ele é como o bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Então Deus, amando nós, Ele nos ensina como nós devemos viver. E aqui Ele é bem claro na palavra que o exame que nós devemos fazer é nós mesmos. E ele fala: e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, o que é comer do pão? O pão aqui fala sobre a Santa Ceia. O pão aqui fala de Jesus, que Jesus se entregou por nós. E beba do cálice, quer dizer, deu o seu sangue, porque o pecado traz a morte, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E para ter vida, nós temos que ter vida em Cristo. Jesus é que traz a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê, diz aqui em João, no capítulo 7, que diz o seguinte, João, capítulo 5, no verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha bem, as pessoas falam muito de juízo final, não é? Que vai ter um grande julgamento e que Deus vai
colocaram na balança e pesar todos os feitos na balança, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, o trigo do joio, e muita gente fica aí então olhando para o juízo final. Agora, Jesus fala diferente, que aqui nessa palavra fala que o Pai deu a Jesus o ministério de juiz, ele é o juiz, e aquele que nele crê, que ouve as palavras dele, não entra em juízo. Olha bem, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, ouvir Jesus. Quantas doutrinas tem por aí, falando de outras coisas, invocando outros deuses, outras pessoas, outros mediadores, outras doutrinas, livros paralelos. Então, olha bem, as Escrituras apontam para Jesus, todos os livros das Escrituras, né, da Bíblia, que foi fechado em um livro só, apontam para Jesus. E como inventamos, criamos outras formas, outras entidades, outras pessoas, outros nomes, vamos dizer assim, para não entrar em muito detalhe, mas vocês já sabem do que estão falando, né? Quem ouve as palavras, a palavra de Jesus, e Jesus, ele assina embaixo de todos os livros das Escrituras, e ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Está no verso 29 do mesmo capítulo 6 do livro de João. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha bem, Jesus é a vida eterna. Sem Jesus não tem vida eterna, né? Quem ouve a minha palavra, ouvir a palavra das Escrituras, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Quer dizer, vai ter um grande juízo, o juízo final, mas aqueles que ouvem e creem, né? Crê no Pai, crê em Deus, crê em Jesus Cristo, ouvir, mas para crer, primeiro nós temos que ouvir a palavra, né? Quem traz a vida eterna é Jesus, só Ele tem a vida. Ele morreu, mas ressuscitou da mesma, e Ele é um Espírito vivificante. O Espírito que Ele nos deu é um Espírito vivificante, que está morto, Ele traz a vida. Fala que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E se estiver vivo, não passará pela morte. Ora, mas quem nos traz a vida? Como a vida vem? Olha bem, quando Adão e Eva transgrediram, eles morreram. Mas continuaram vivos, andando para lá e para cá, mas eles morreram espiritualmente, porque Deus falou com eles, falou: no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Mas eles caíram numa armadilha fala assim, foram enganados pela serpente, por Satanás, que fala assim: certamente vocês não vão morrer, certamente você não vai morrer. E eles então fizeram o que não era lícito fazer, não deram ouvidos a Deus. Olha bem, por isso que ouviram a palavra, eles não deram ouvidos a Deus, e então eles decaíram, eles morreram espiritualmente, e a partir daí toda a descendência, toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados, e a vida está em Jesus. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. As pessoas ficam falando aí que vão morar no céu,
né? Como morar no céu? Sem Jesus? Né? Porque todos querem ir para o céu, todos querem ter parte com Deus, mas para ter parte com Deus precisa saber de Jesus, precisa crer nas palavras de Jesus, né? Quem ouve as minhas palavras, e para crer você há de ouvir. Você não ouvir, você não crerá nas palavras de Deus. Então quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha bem, ouvir e crer. Você está ouvindo quais palavras? Né? Quais palavras nós estamos ouvindo? Quais doutrinas nós estamos dando ouvidos? É preciso demorar, né, nessa palavra, porque as pessoas querem ganhar méritos com Deus, querem ter parte com Deus, mas não ouvem as palavras de Deus. Mas quais são as palavras de Deus? Estão nas Escrituras. Ele deixou para nós as Escrituras, são, né, as palavras de Deus. As palavras que nos tem falado são espírito e são vida. E Jesus fala, o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim, né, quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Eu sou a água viva. Quem tomar dessa água não terá sede, né? E do seu ventre fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Agora, o que Jesus veio trazer para nós? Ele veio trazer o Espírito Santo. O Espírito Santo invisível. Ele é invisível. É a pessoa de Deus em nós. O homem é um vaso. Ele pode ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Então, ele quer nos fazer um vaso de honra. Mas para ser um vaso de honra, nós devemos agasalhar em nós, receber em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é comparado como fogo, é comparado como água, né? É a água, né, que ele propôs a samaritana, que do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Então, o Espírito é que traz a vida. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não vai entrar em juízo, porque ele ouviu as palavras de Jesus e ele creu em Deus, creu em Jesus, e aí ele terá a vida eterna. Quer dizer, ele recuperou, ele nos deu uma nova chance, um novo nascimento. Foi isso que ele falou para Nicodemos, né? Não te admires de eu te dizer, você precisa, né, nascer de novo. Quer dizer, ele falou para um homem que era religioso, para um homem que já era de idade, para um homem que era maioral dos judeus, ele era membro do Sinédrio, ele era sacerdote, né? Então é isso que está acontecendo na humanidade. Pessoas de grande envergadura ensinando doutrinas de homens. Este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ensinam preceitos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, a doutrina, a sã doutrina, ela não cabe na tradição. Não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Então tem que ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de crença, uma aceitando a palavra de Deus, que é nova. Foi isso que Jesus fez. Ele transformou a água em vinho. Quer dizer, ele veio trazer algo novo e algo melhor. Algo novo e algo melhor. Por isso que ele diz, né, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas qual tipo de vida? Como vem essa vida? Ela somente vem através do Espírito Santo, que Jesus rogou ao Pai. Falou assim: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai para que lhes dê outro Consolador.
a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece e nem o vê. Quer dizer, as pessoas não veem o Espírito Santo, nem conhecem. Como conheceremos o Espírito Santo? Através de Jesus. Ele rogou o Pai, para que nos desse, para aquele que crê, para aquele que ouve a palavra. Então nós havemos de ouvir Jesus. Ouvindo Jesus, você vai saber da existência do Espírito Santo. Você vai entender quem é o Espírito Santo e como o Espírito Santo vai operar naquele que ouve as palavras de Jesus e nele crê, e crê em Deus. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Meu Deus, como inventam coisas, como os homens têm ensinado os preceitos humanos que maquinalmente aprendeu, mas nós convidamos agora para que venham para a palavra, para que todo pensamento venha cativo à obediência de Deus, trazendo cativo toda a obediência a Deus, e toda anulando sofismas. Quer dizer, os homens inventam sofismas, inventam muitas ideias, fabricam muitos deuses imaginários, inventam formas de se salvar, inventam e criam modalidades e modalidades, formas e formas de querer agradar a Deus. E os homens querem ter méritos, querem ter parte com Deus através da justiça própria, sendo que não é pela nossa justiça própria, é pela bondade de Deus, é porque Ele é bom, e Ele é de graça, salvação é gratuita, a comunhão com Deus é gratuita. Não custa nada, somente o quê? Ouça as palavras de Deus e crê em Deus, crê em Jesus, aí você terá a vida eterna. Olha bem, e fala, isso aqui fala de salvação. Mas as pessoas morrem, as pessoas são sepultadas. Sim, o corpo é sepultado, mas o homem não é só um corpo. O homem é corpo, alma e espírito. O espírito volta a Deus, que o deu, mas a alma é que precisa ser salva. A alma há de estar cativa à obediência de Deus. A alma, ela é a nossa essência. Quer dizer, aquilo que nós cremos está na alma. As nossas emoções estão na alma. O que aprendemos está na alma. É ela que precisa vir cativa a Deus, é ela que precisa ser cativa ouvindo a palavra de Deus. E para isso os sofismas, as afirmações que parecem verdadeiras, têm que ser anuladas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus há de ser anulado. Como se anula isso? Tendo um novo nascimento. E como ter um novo nascimento? Ouça as palavras de Deus, ouça e creia no Espírito Santo, ouça e creia que Jesus é o único e suficiente Salvador, é Ele que dá vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem parte comigo. Quer ter parte com Deus é somente através de Jesus Cristo, crendo na palavra, crendo em Jesus, no que Ele disse. O foco é Ele, o centro é Ele. Consultai, examinai as Escrituras. Aqui é Jesus falando, examine as Escrituras. Olha nas Escrituras.
Olha aonde anda a humanidade, olha como estão procedendo os religiosos, saindo do foco, tirando Jesus do centro. As pessoas pensam que o homem é o centro das Escrituras. Não é o homem o centro das Escrituras. O centro das Escrituras é Jesus. Ele é o fundamento. E não pode ser, não foi dado outro fundamento. Ele é o fundamento. Né? Nele está edificado, construído todo o templo espiritual. Por isso que os discípulos, ao sair do templo físico, olharam para as pedras e acharam muito bonita a obra ali, e ele falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra, mas derruba, isso aqui tudo vai ser derribado, mas eu vou reedificar em 3 dias. Mas gastou 30, 40 anos para edificar esse templo, o senhor vai reedificar ele em 3 dias? Ele falava de si mesmo. Ele falava que ele é o verdadeiro templo, que ele morreu e ao 3º dia foi ressuscitado. Ele falava de si mesmo. Então, quem ouve as palavras de Jesus e crê em Deus, crê em Jesus, tem a vida eterna. Então a vida dele está nele, é ele é o caminho, a verdade e a vida. Não entra em juízo. Essa parte me chama muita atenção. Não entra em juízo. Meu Deus, nós fomos justificados. Olha, isso aqui é como se a pessoa comparecesse a um tribunal para ser julgado, e ao chegar ali, não, você não precisa passar por julgamento, você já foi lavado, comprado, a tua dívida já foi paga. Foi o que aconteceu com Barrabás. Barrabás preso para se submeter a um outro julgamento. Quem que vocês querem que eu solte? Solta Barrabás. Onde Jesus passa, Jesus livra dos grilhões. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé, e olhando para Ele, nós examinamos a nós mesmos, que parte que nós temos com Ele, que vida, que comunhão nós temos com Ele. Temos ouvido as suas palavras, temos andado nas suas palavras. Não podemos nos perder em julgamento dos outros, em condenação para os outros, em crítica. As pessoas entram, olha, um ministério, vai critica o pastor, o obreiro, critica os seus pares, os membros, como estão fazendo, como estão vivendo, como estão vestindo, como estão comendo. Mas a nossa vida há de ter, é nós, é a mim, é a você. O que nós devemos fazer? Como devemos viver? Somente olhando para Jesus, meditando nas Escrituras de dia e de noite. Aí ela é o espelho da perfeição, nos disciplinando em tudo, como a Bíblia diz, Paulo fala, o atleta em tudo se domina, ele se disciplina, e nós sabemos de nos disciplinar, e nós corremos não atrás de uma coroa corruptível que se desfaz, que passa, as pessoas nem lembram mais quem ganhou a coroa da São Silvestre do ano passado, mas ele fala uma coroa eterna. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que crê, que ouve as palavras de Jesus, e crê naquele que o enviou, e crê no que ele fez, tem a vida eterna, tem uma coroa, e essa coroa precisa ser guardada.
E para ela ser guardada, nós temos que vigiar ela, né? Não caia na armadilha de julgamentos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como no pão e beba do cálice, quer dizer, tenha comunhão com Jesus, olhe para Jesus, examine as Escrituras, medita nela, né? Se está tendo problema, pede ajuda. Ele é o ajudador, né? O Espírito Santo é o auxiliador, o ajudador. Pede a ele solução, vai te dar solução. Ele revela mistérios, enigmas, soluciona enigmas e casos difíceis, como aconteceu com Daniel. Ele dá sonhos proféticos, né? Ele nos guia na vereda reta e plana, nos dá sabedoria e inteligência. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o provedor, Ele é o salvador. Ele é tudo para nós, é o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Então nós só temos aí algum sucesso na vida se nós olharmos para Ele, se nós ouvirmos as suas palavras e se nós andarmos nos seus caminhos, se nós examinando as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Não há outro meio de um homem ir morar com Deus, não há outro meio de um homem conhecer a Deus. E a Bíblia diz: conhecereis, 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 e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A hora já chegou, né? É isso que fala, né? Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você tem ouvido a voz, né? A voz de Jesus, né? Quer dizer, a palavra dele, tem dado crédito, tem colocado em consideração, não é isso? É Jesus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Como nós vamos ouvir a voz do Filho de Deus? Ele fala da maneira que ele quer, não é? Agora, uma forma que ele fala através das Escrituras. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, ainda que estejamos mortos, vamos viver. O que ele está falando? Vocês não nasceram com o Espírito Santo. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Deus encerrou todos em pecado, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas Ele deu vida. E a vida através do Espírito Santo, que é o Espírito da vida. Um novo nascimento. Nasceu de novo. Passou da morte para a vida. Não, por isso não entrarão em juízo. Ele calou o acusador. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Então, no juízo, o acusador foi calado. O nosso advogado já advogou a nossa causa. Estávamos destinados à morte. Falando, esses não. Esses aqui eu comprei. Esses aqui são meus. Eu paguei o título da dívida que era contra eles. Porque eles ouviram a minha voz. Eles ouviram a minha voz.
e eles creram em mim, e eles têm o meu Espírito, são minha propriedade, e eu os resgato, né? Eu os resgato porque eles foram penhorados a mim, né? Foi penhorado, então nós somos propriedades de Jesus. Você que crê, você é propriedade dele. Ele comprou você com sangue, não foi com moeda, não foi com coisa corruptível, nem com ouro, nem com prata, mas foi com sangue, né? Foi com sangue. E nós temos aí esse sentimento, esse quebrantamento de que a nossa salvação custou um preço muito alto. Por ela, Jesus pagou o preço de sangue. E aí, passamos da morte para a vida. Da morte para a vida. E não entraremos em juízo. Porque Ele nos comprou, somos propriedade dEle e nenhuma acusação há contra nós, porque passamos da morte para a vida. Meu Deus, não entra em juízo, não há juízo final para nós, não há juízo final para aquele que crê, para aquele que ouve quem? A Jesus, ouve o que? As palavras de Jesus. Isso não é uma doutrina qualquer, isso não é um livro paralelo de religiões, isso é a palavra do Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e esse imenso universo e te criou. Ouça Jesus e seja salvo. Foi o que Paulo falou ao carcereiro. Carcereiro, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ouça Jesus e seja salvo. Seja livre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.